Querido, glória a Deus, glórias a Jesus, meu irmão. Querido, estamos aqui meditando na palavra desse Deus que é poderoso. Esse Deus, como diz aí um pregador abençoado, esse Deus não é gente, Deus é tremendo, irmão. E eu quero nesse momento compartilhar uma reflexão, uma palavra, uma meditação com você. Hoje amanheci o dia pensando na vida de Noé, né? Que faz-se referência da sua história no livro de Gênesis. Mas fora isso, Jesus também menciona, né, Noé, quando ele declara que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí ele começa a declarar dizendo que naquele dia comia-se, bebia-se, dava-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que quando você lê o capítulo 6 de Gênesis, Deus fala com Moisés, com Noé. Deus declara para Noé, dizendo assim: olha, Noé, constrói uma arca. Deus dá toda a instrução para ele. E Noé não tem dúvida que quem estava falando com ele realmente era Deus. Era Deus que se revelava naquele momento para ele. E você não vê em nenhum momento Noé pedindo confirmação, no sentido de: olha, ó Deus, se é o Senhor que fala comigo, me dá uma prova, fala de novo. Não, meu irmão. Deus só falou com Noé uma só vez. E a partir dali, Noé começa a construir, né, aquilo que Deus mandara ele falar. E durou 100 anos. Isso é fé, meu irmão. Fé é crer na palavra que Deus fala conosco. Pois a palavra diz: passa céus, passa terra, mas a palavra de Deus não passará. E o Senhor mesmo declara em sua palavra dizendo: olha, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que venha a se arrepender. E o Senhor declara mais ainda que Ele é Deus que vela com sua palavra para cumprir. E eu te pergunto, você tem uma palavra de Deus? Você tem uma palavra que Deus falou ao seu coração? Você tem certeza que foi Deus que realmente falou? Porque se você tem fé, se você crê que foi Deus, o diabo, ele vai estar lutando para gerar dúvida. E entenda uma coisa, meu irmão, o tempo muitas das vezes quer atrapalhar a nossa fé no Senhor. O diabo quer lançar seta, às vezes até falando: olha, se fosse Deus que tivesse falado, já tinha acontecido. Entenda uma coisa, irmão, para tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Deus, ele não chega atrasado e muito menos chega adiantado. Deus chega na hora certa. Porque o chegar atrasado e o chegar adiantado, isso é coisas humanas. Mas Deus não. Ele tem um tempo certo para se manifestar na minha e na sua vida. O que você tem que fazer agora é trabalhar em você a palavra que foi liberada no teu espírito. Então, como que trabalho essa palavra? A palavra do Senhor declara lá no livro de Judas, capítulo 1, que só tem um capítulo, né? Verso de número 21. E Judas nos aconselha a edificarmos a nossa fé orando no Espírito. E no capítulo 1, verso 3, Judas, ele nos exorta, sabe? Ele nos exorta a se firmar na nossa fé. Mas a fé só tem aquele pela qual tem uma palavra de Deus. Porque quando o homem tem uma palavra que é de Deus, aí passa a ter fé. Agora o que esse homem tem que fazer?
ele tem que alimentar essa palavra com a sua fé, regando-a pela fé. E como nós regamos? Orando em todo tempo no Espírito. Como diz o nosso apóstolo, Heber Rodrigues, orando dia após dia, horas após hora, alicerçando-nos e meditando sempre naquilo que Deus falou. Porque se Deus falou, meu irmão, a palavra dele que foi liberada vai gerar uma certeza no teu coração e você não terá dúvida. A palavra declara que Noé só precisou ouvir a voz do Senhor uma só vez e ele creu. Não seja como os incrédulos. A incredulidade faz as pessoas buscarem sempre confirmação, se é Deus, se é de Deus ou se foi Deus que falou. Se você conhece a voz do Senhor, e a palavra declara que aqueles que são ovelhas do Senhor ouvirão a voz do seu pastor e reconhecerão a sua voz. Se você tem uma palavra de Deus, não importa, irmão, quanto tempo demore, mas ele vai cumprir. A parte de Noé era construir a palavra de Deus, dar vida à palavra de Deus. Noé prova que ele creu quando ele toma a atitude de construir para a sua vida aquilo que Deus falara. E quando você constrói em Deus a palavra dele nascendo dentro de você e você alimentando essa palavra, vai chegar um tempo, meu irmão, que vai ter o seu cumprimento. A Bíblia declara que Noé ouve a palavra e constrói a sua vida na palavra que ele recebeu de Deus. O que foi que você ouviu de Deus? O que você recebeu de Deus? Porque o que você recebeu da parte de Deus, a partir desse momento, você tem que construir a sua vida na palavra que Deus liberou ao seu espírito. E você vai construindo, constrói, não importa o tempo, vai construindo. Aí vai chegar um momento que você ouvirá a voz do Senhor dizendo: agora entra na arca, entra na palavra. Porque quando nós construímos, aí nós entramos dentro do tempo de Deus. E no tempo de Deus, meu irmão, quando ele chega e fala assim: olha, no meu tempo você vai ouvir a minha voz. O tempo de entrar e também vai ouvir a minha voz quando for o tempo de sair. Eu não sei qual o tempo que você está esperando de Deus, mas se você tem construído a tua vida pautada naquilo que Deus falou para você, o Senhor te declara: é tempo de entrar. É tempo de entrar. Mas entenda, também vai chegar o tempo de sair. Mas não importa o tempo, Deus vela com a sua palavra para cumprir. Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se fortaleça no Senhor. Sabe, construa a sua vida no que Deus falou com você. E depois de feito, você ouvirá a voz do Senhor dizendo: entra na arca. Aí depois que as coisas passarem, sabe, os vendavais, as marés, o dilúvio vir, aí Deus vai falar para você: agora é tempo de você sair. Deus te abençoe. Queria ter muito tempo para compartilhar esse mistério com você, mas que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Glória a Deus.